Eu tinha 47 anos quando uma verdade silenciosa finalmente me atravessou como um choque frio no meio da madrugada. Não foi uma discussão, não foi uma traição descoberta, não foi um evento dramático, foi apenas um instante de lucidez brutal. Eu estava sentada na mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café já fria, enquanto a casa inteira dormia. E naquele silêncio absoluto, uma pergunta apareceu dentro de mim de forma tão clara que parecia impossível ignorar. E se eu tivesse vivido a vida inteira ao lado de alguém que nunca me amou de verdade, se essa pergunta já passou pela sua cabeça alguma vez, talvez você entenda o peso que ela carrega. E se essa história começar a tocar algo dentro de você, logo nos primeiros minutos, talvez seja um bom momento para se inscrever no canal e escrever nos comentários em que momento da sua vida você percebeu que algo no seu relacionamento não estava certo. Porque muitas mulheres passam anos tentando entender um sentimento que sempre esteve ali, apenas esperando coragem para ser reconhecido. Quando conheci o homem que se tornaria meu marido, eu tinha 23 anos e uma quantidade absurda de sonhos. Eu acreditava naquelas histórias que prometiam companhia eterna, parceria verdadeira, um amor que amadurece junto com o tempo. Ele parecia seguro, tranquilo, alguém que oferecia estabilidade. Naquele momento da vida, estabilidade parecia exatamente o que eu precisava. Eu não percebi que estava confundindo tranquilidade com ausência de paixão, presença com hábito e cuidado com simples conveniência. No início tudo parecia normal, não havia grandes declarações de amor, mas também não havia conflitos intensos. Nossa vida se organizou de forma prática: trabalho, casa, compromissos familiares, contas pagas, finais de semana previsíveis. Durante muito tempo eu interpretei essa rotina como maturidade emocional. Eu dizia para mim mesma que relacionamentos verdadeiros não precisam de intensidade constante, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sempre parecia um pouco silencioso demais. Os anos passaram com uma velocidade que hoje me assusta lembrar. Construímos uma vida organizada, compramos uma casa, enfrentamos dificuldades financeiras, atravessamos problemas familiares. Eu acreditava que tudo aquilo fortalecia nossa relação. Sempre que sentia algum vazio difícil de explicar, eu pensava que talvez estivesse sendo exigente demais. Afinal, ele nunca foi cruel, nunca levantou a voz, nunca criou escândalos, mas também nunca me olhou como alguém que realmente estava feliz por me ter ao lado. Existe uma forma de solidão que é mais difícil de reconhecer do que a solidão comum. É a solidão que acontece quando você está acompanhada. Eu comecei a perceber isso lentamente ao longo dos anos. Conversas superficiais, silêncios longos demais, ausência de curiosidade sobre quem eu estava me tornando. Eu falava sobre meus pensamentos, meus medos, minhas mudanças, e ele apenas escutava com uma atenção educada, mas distante. Durante muito tempo, eu ignorei esses sinais. Não porque eles fossem invisíveis, mas porque Rickenreclaw significaria questionar toda a vida que eu tinha construído. Eu dizia a mim mesma que todos os casamentos passam por períodos mais frios, que o amor maduro é diferente do amor apaixonado, que estabilidade é mais importante do que intensidade. Essas explicações me ajudaram a continuar seguindo em frente sem olhar profundamente para o que eu sentia. Mas o corpo sempre percebe antes da consciência. Aos poucos comecei a sentir um cansaço emocional que não sabia explicar. Pequenas interações me deixavam estranhamente vazia.
Momentos que deveriam ser de conexão pareciam apenas mais um compromisso da rotina. Eu comecei a sentir saudade de algo que nunca soube exatamente o que era. Talvez fosse a sensação de ser verdadeiramente escolhida. Houve uma noite específica que ainda hoje lembro com clareza desconfortável. Estávamos sentados no sofá assistindo televisão. Ele estava completamente absorvido no programa e eu fiquei olhando para o perfil dele por alguns minutos. Foi então que percebi algo estranho. Eu não conseguia lembrar da última vez que ele tinha me olhado com verdadeira ternura. Não com educação, não com respeito, mas com aquele brilho silencioso que diz sem palavras que alguém é importante para você. Essa percepção me atravessou como uma pequena rachadura na parede de uma casa muito antiga. No começo parece insignificante, você tenta ignorar, tenta convencer a si mesma de que é apenas um detalhe. Mas depois de perceber a primeira rachadura, fica impossível não notar todas as outras que estavam escondidas ali havia anos. E foi assim que, aos 47 anos, sentada naquela cozinha silenciosa no meio da madrugada, eu finalmente permiti que a pergunta surgisse sem ser imediatamente afastada. E se eu tivesse passado mais de 2 décadas tentando transformar em amor algo que talvez nunca tivesse sido amor de verdade? Depois daquela madrugada, algo dentro de mim mudou de uma forma que eu não consegui mais ignorar. Não foi uma revolução visível, não houve briga, nem confrontos dramáticos. Por fora, tudo continuava exatamente igual. A casa era a mesma, a rotina era a mesma, o homem ao meu lado era o mesmo. Mas dentro de mim, uma espécie de lente tinha sido ajustada. E eu comecei a enxergar a nossa história inteira sob uma luz completamente diferente. Aquela pergunta que apareceu na cozinha não desapareceu com o amanhecer. Pelo contrário, ela começou a se infiltrar em cada lembrança, em cada gesto cotidiano, em cada silêncio que antes parecia normal. Era como se minha mente estivesse revisitando décadas da minha vida, procurando sinais que eu sempre tive medo de reconhecer. Nos dias seguintes, comecei a observar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos detalhes que, isoladamente, pareciam insignificantes, mas juntos formavam um retrato muito claro. Eu percebi que ele raramente perguntava como eu realmente estava. Perguntas práticas existiam. Claro, perguntas sobre compras, sobre horários, sobre contas, mas curiosidade genuína sobre meus sentimentos. Aquilo quase nunca aparecia. Durante muito tempo eu interpretei isso como um traço da personalidade dele, alguém mais reservado, menos emocional. Agora eu começava a entender que talvez não fosse reserva, talvez fosse simplesmente falta de interesse. Eu me dei conta de que eu era a grande curadora das nossas memórias emocionais. Era eu que guardava as datas, que lembrava das piadas internas, que trazia à tona os momentos especiais. Ele participava, sim, mas quase sempre como um espectador passivo, alguém que aprecia a história, mas não se sente parte fundamental dela. Lembranças começaram a surgir de forma inesperada. Momentos antigos voltaram à minha mente com uma clareza que eu não sentia há anos. Eu me lembrei de ocasiões em que tentei compartilhar algo importante para mim e percebi que ele escutava apenas pela metade. Lembrei de sonhos que contei e que nunca foram retomados em nenhuma conversa posterior. Lembrei de momentos em que eu precisava de acolhimento e recebi apenas uma resposta prática. Na época, eu dizia para mim mesma que estava exagerando, que estava sendo sensível demais. Agora eu começava a perceber que talvez eu estivesse apenas tentando justificar algo que sempre esteve ali. Essa desconexão era sutil. Era o olhar que desviava para o celular enquanto eu contava sobre meu dia, era a mudança de assunto rápida quando eu tocava em algo mais profundo, era o
Depois a gente fala sobre isso que nunca chegava. Eram pequenas rachaduras que com o tempo comprometeram toda a estrutura da nossa intimidade. Existe um tipo de ausência emocional que é extremamente difícil de explicar para quem nunca viveu isso. Não há agressão, não há desprezo explícito, não há grandes dramas. Existe apenas uma distância constante, como se duas pessoas estivessem caminhando lado a lado, mas nunca realmente olhando uma para a outra. Eu comecei a perceber que nossa relação sempre teve essa característica. Funcionávamos bem como equipe doméstica, como administradores de uma vida prática. Mas quando se tratava de intimidade emocional verdadeira, havia um vazio silencioso que eu aprendi a ignorar. Era como viver num ambiente perfeitamente arrumado, mas sem nenhum aquecimento. Tudo está no lugar, mas o frio é constante. Eu passei anos me culpando por sentir esse frio, achando que a falha era minha, que eu deveria ser mais grata pelo que tinha. Agora, eu via que o problema não era eu sentir frio, mas sim o fato de a fonte de calor nunca ter sido ligada. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas no armário do quarto, encontrei um álbum de fotografias que não via há anos. Comecei a folhear aquelas imagens lentamente. Vi fotos do nosso casamento, de viagens curtas, de reuniões familiares. Em quase todas as fotos eu estava sorrindo com intensidade. Ele estava presente ao meu lado, mas com aquela expressão tranquila e neutra que sempre foi tão característica dele. Não havia hostilidade, mas também não havia aquela alegria luminosa que às vezes vemos nos olhos de alguém que realmente está feliz por dividir a vida com outra pessoa. Ele estava lá fisicamente, mas seu olhar parecia distante, como se estivesse apenas cumprindo um papel. E eu, ao lado dele, sorria para a câmera, talvez tentando convencer a mim mesma e ao mundo de que aquele cenário era completo. Enquanto olhava aquelas fotos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se eu estivesse observando a vida de outra mulher. Uma mulher que acreditava profundamente na história que estava construindo. Eu queria voltar no tempo e conversar com aquela versão mais jovem de mim mesma. Queria perguntar se ela realmente se sentia amada ou se apenas acreditava que amor precisava ter aquela aparência calma e silenciosa. Queria dizer a ela que o amor não é só ausência de conflito, mas presença de conexão. Queria avisá-la que a paz que ela sentia não era paz de verdade. Era apenas a ausência de barulho, o silêncio de um coração que tinha parado de pedir para ser ouvido. Talvez você que está ouvindo essa história agora entenda esse momento estranho em que o passado começa a se reorganizar dentro da sua cabeça. Aquilo que antes parecia normal começa a revelar camadas que você nunca percebeu. É um processo doloroso, mas também libertador. Porque quando a gente finalmente entende o que estava acontecendo, a gente para de se culpar. Se você já viveu algo parecido, escreve nos comentários qual foi o momento em que percebeu que estava enxergando o seu relacionamento de uma forma completamente nova, porque muitas vezes o despertar não acontece com um grande evento, mas com uma sequência de pequenas percepções que finalmente se encaixam. A sua história pode ajudar outra pessoa a se sentir menos sozinha nesse processo. Nas semanas que se seguiram, comecei a prestar atenção em algo ainda mais profundo. Eu percebi que durante anos eu tinha adaptado minha própria personalidade para manter a estabilidade da relação. Eu falava menos sobre certos assuntos porque sabia que ele não se interessava. Eu evitava conflitos para não criar desconforto. Eu diminuía minhas expectativas emocionais para que a realidade não parecesse tão distante do que eu imaginava que deveria ser um casamento. Eu me tornei uma versão editada de mim mesma,
uma versão que cabia naquele espaço limitado que ele oferecia. Eu deixei de lado hobbies, silenciei opiniões, engoli frustrações, tudo em nome de uma harmonia que no fundo era falsa. Essa descoberta me trouxe uma mistura dolorosa de tristeza e lucidez. Eu comecei a entender que talvez o maior erro da minha vida não tivesse sido escolher a pessoa errada. Talvez tivesse sido escolher permanecer tanto tempo sem fazer perguntas difíceis. Eu fui me moldando lentamente ao formato da relação, até o ponto em que quase esqueci quem eu era fora daquela estrutura. Eu não me reconhecia mais. A mulher vibrante, curiosa e cheia de sonhos tinha dado lugar a uma administradora eficiente do lar, uma especialista em evitar ondas. A tristeza veio pela perda de tempo, pela perda de mim mesma, mas a lucidez trouxe uma clareza poderosa. A responsabilidade pela minha felicidade era minha, e eu tinha falhado com ela. E então uma lembrança específica voltou à minha mente com uma intensidade inesperada. Foi algo que aconteceu muitos anos antes, mas que naquele momento ganhou um significado completamente diferente. Estávamos no início do namoro e eu tinha recebido uma proposta de emprego incrível em outra cidade. Lembro de contar para ele animadíssima, com o coração batendo forte. A reação dele não foi de alegria por mim, nem de preocupação sobre como ficaríamos. Foi uma reação prática. Ele simplesmente disse: "Mas o aluguel lá é muito caro. Não sei se vale a pena." Naquela hora, a minha empolgação murchou. Eu interpretei aquilo como pragmatismo, como cuidado. Eu me convenci de que ele estava certo, que era um risco desnecessário, e eu recusei a proposta. Hoje, revivendo aquela cena, eu entendi tudo. Não era sobre o aluguel, era sobre o fato de que o meu sonho não cabia nos planos dele, no conforto dele. Eu percebi que talvez aquele tivesse sido o primeiro instante em que meu coração tentou me avisar. E eu simplesmente escolhi não ouvir. Aquele não foi o único aviso. Claro, houve muitos outros sussurros da minha intuição que eu ignorei sistematicamente. Mas aquele foi o primeiro grande sinal de que, para estar com ele, eu precisaria ser sempre um pouco menor do que eu poderia ser. E agora, finalmente, eu estava pronta para ouvir. Essa jornada de redescoberta não é fácil. Encarar um vazio que você passou anos ignorando exige uma coragem imensa. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha. Muitas vezes, o passo mais difícil é admitir para si mesma que algo precisa mudar. Se você se sente perdida e precisa conversar, buscar ajuda profissional com um terapeuta pode te dar as ferramentas para navegar por esses sentimentos e encontrar o seu caminho. A lembrança que voltou naquela tarde não era dramática, mas carregava uma sensação estranha que eu tinha guardado em algum lugar da memória por muitos anos. Foi durante uma viagem curta que fizemos logo depois de completar 5 anos de casamento. Eu tinha preparado tudo com entusiasmo, como se ainda estivesse tentando criar momentos especiais que fortalecessem nossa conexão. Escolhi um lugar bonito, silencioso, com um pequeno hotel rodeado de árvores e um lago tranquilo. Eu me lembro claramente da sensação de expectativa que senti no caminho, imaginando que talvez aquele fim de semana trouxesse de volta algo que eu sempre senti falta. Uma proximidade emocional que nunca parecia se consolidar completamente. Na primeira noite, sentamos em um restaurante simples perto do lago. Havia velas nas mesas, uma música suave tocando ao fundo e um silêncio confortável ao redor que parecia convidar para conversas profundas. Eu olhei para ele esperando que aquele ambiente despertasse alguma espontaneidade, alguma curiosidade sobre o que eu sentia ou pensava. Em vez disso, ele falou sobre assuntos práticos, comentou sobre o trabalho, mencionou algumas contas que precisaríamos pagar no mês seguinte. Eu me lembro de sorrir e concordar, mas dentro de mim surgiu uma sensação que eu não soube nomear.
naquela época. Era uma mistura de frustração e vazio, como se aquele momento que eu imaginava tão íntimo tivesse se transformado em apenas mais um jantar comum. Durante muito tempo, eu disse a mim mesma que estava esperando demais. Talvez ele apenas fosse uma pessoa mais prática, menos inclinada a conversas emocionais. Muitas vezes eu repetia essa explicação para justificar o desconforto que surgia em momentos como aquele. O problema é que, ao revisitar essa memória agora, percebi algo que antes parecia invisível. Eu estava constantemente tentando criar proximidade, enquanto ele parecia apenas aceitar o que acontecia sem realmente buscar essa mesma conexão. Depois daquela viagem, a vida voltou ao ritmo normal e eu empurrei aquela sensação para algum lugar distante dentro de mim. Foi assim que muitas coisas aconteceram ao longo dos anos. Pequenos sinais apareciam, pequenas frustrações surgiam e eu rapidamente encontrava alguma explicação racional que me permitia continuar acreditando que tudo estava bem. A verdade é que acreditar nessa versão da história era muito mais fácil do que enfrentar a possibilidade de que algo essencial estivesse faltando no meu casamento. Ao lembrar disso agora, aos 47 anos, percebi que aquele padrão se repetiu inúmeras vezes. Eu buscava proximidade emocional em conversas, gestos, planos e momentos compartilhados. Ele respondia com estabilidade, presença física e responsabilidade prática. Durante muito tempo eu confundi essas duas coisas. Achei que responsabilidade era prova de amor. Achei que a ausência de conflito significava harmonia. Achei que estabilidade era a forma madura que o amor assume depois de muitos anos juntos. Mas conforme as semanas passaram, depois daquela madrugada na cozinha, comecei a perceber outra coisa ainda mais difícil de aceitar. Eu comecei a perceber que talvez ele nunca tivesse prometido ser a pessoa que eu imaginava. Talvez muitas expectativas que eu carreguei durante décadas fossem projeções minhas. Eu queria um amor profundo, emocionalmente presente. Alguém que tivesse curiosidade constante sobre quem eu estava me tornando ao longo da vida. Talvez ele nunca tenha sido esse homem. E talvez eu tenha passado anos tentando convencer a mim mesma de que ele poderia se transformar nisso. Essa percepção trouxe um tipo de tristeza muito particular. Não era apenas tristeza pelo relacionamento em si. Era uma tristeza pela quantidade de tempo que eu passei esperando algo que nunca aconteceu. Pensei nos aniversários que passaram sem grandes emoções, nas conversas que ficaram sempre na superfície, nos momentos em que eu precisei de acolhimento profundo e recebi apenas silêncio ou soluções práticas. Cada lembrança parecia se reorganizar dentro de mim como peças de um quebra-cabeça, que finalmente começavam a formar uma imagem clara. Talvez você que está ouvindo essa história também tenha vivido algo parecido. Às vezes, não existe um momento específico em que percebemos que algo está errado. Existe apenas um acúmulo de pequenas percepções que, depois de anos, finalmente se conectam. Se alguma parte dessa história parece familiar para você, escreve nos comentários em que momento da sua vida você percebeu que estava esperando um tipo de amor que talvez nunca tenha existido da forma que você imaginava. Enquanto essas reflexões se acumulavam dentro de mim, comecei a perceber algo ainda mais desconfortável. Eu percebi que, ao longo dos anos, eu tinha reduzido minhas próprias necessidades emocionais para que a relação continuasse funcionando sem conflitos. Eu parei de pedir certas coisas, parei de iniciar certas conversas, parei de demonstrar certas vulnerabilidades, não porque eu não as sentisse, mas porque aprendi que elas não encontrariam resposta do outro lado. E foi nesse ponto que uma segunda pergunta começou a surgir dentro de mim com uma força ainda maior do que a primeira. Se eu passei tanto tempo adaptando minha própria essência para manter essa vida funcionando, quem exatamente
eu tinha me tornado depois de 24 anos vivendo dessa forma? A pergunta que surgiu depois daquela reflexão não saiu mais da minha cabeça. Quem eu tinha me tornado depois de tantos anos vivendo dentro de uma relação onde minhas necessidades emocionais foram lentamente sendo reduzidas? No começo eu tentei afastar esse pensamento, como fiz tantas outras vezes ao longo da vida. Mas dessa vez ele parecia mais forte, mais insistente. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente acordado depois de décadas dormindo em silêncio. E quando uma parte da consciência desperta dessa forma, ela começa a iluminar lugares da nossa história que antes permaneciam na sombra. Passei a observar minha própria rotina com um olhar que nunca tive antes. Eu percebi que grande parte da minha vida adulta foi construída em torno da manutenção da estabilidade daquela casa, daquele casamento, daquela estrutura que sempre pareceu tão segura por fora. Minhas escolhas profissionais, minhas prioridades, até mesmo alguns sonhos que deixei de perseguir foram moldados por esse desejo constante de manter tudo funcionando sem conflitos. Durante muito tempo eu interpretei isso como responsabilidade e maturidade. Agora começava a entender que talvez também existisse ali um certo medo de provocar mudanças que poderiam revelar verdades desconfortáveis. Uma manhã, enquanto arrumava a cozinha, tive uma percepção simples que me atravessou com força inesperada. Eu tentei lembrar da última vez em que fiz algo importante apenas porque eu realmente queria, sem considerar imediatamente como aquilo afetaria a rotina da casa ou o equilíbrio da relação. Fiquei alguns segundos parada, tentando puxar essa memória. E quanto mais eu tentava lembrar, mais difícil se tornava encontrar um exemplo recente. Aquilo me deixou inquieta de uma forma que eu não esperava. Essa inquietação começou a se transformar em curiosidade. Eu comecei a observar minhas próprias reações em diferentes situações do dia a dia. Quando alguém me perguntava algo, minha primeira resposta ainda era automática, tentando acomodar o desejo do outro antes mesmo de considerar o meu. Era como um reflexo que eu havia treinado por décadas. E perceber isso foi ao mesmo tempo desconfortável e revelador, porque mostrou o quanto eu havia me afastado de mim mesma sem perceber. Houve uma tarde em que sentei sozinha na sala enquanto ele ainda estava no trabalho. A casa estava silenciosa, iluminada por uma luz suave que entrava pela janela. Eu fiquei ali por vários minutos sem fazer nada, apenas respirando e deixando os pensamentos passarem pela minha mente. Foi nesse momento que uma sensação estranha começou a surgir, uma mistura de tristeza profunda com uma pequena centelha de liberdade. Era doloroso perceber quanto tempo havia passado, mas também havia algo inesperadamente leve, na ideia de que talvez ainda existisse tempo para compreender melhor quem eu realmente era. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora entenda essa sensação contraditória. Às vezes o despertar não chega apenas com dor. Ele também traz um pequeno espaço de possibilidade. Se você já teve um momento na vida em que percebeu que estava começando a se reencontrar depois de muitos anos vivendo no automático, escreve nos comentários qual foi o instante em que essa mudança começou a acontecer dentro de você. Muitas mulheres descobrem que não estão sozinhas quando finalmente compartilham esse tipo de percepção. Nos dias que se seguiram, comecei a lembrar de coisas que eu gostava antes de construir aquela vida inteira ao redor do casamento. Pequenos interesses que ficaram adormecidos com o passar do tempo. Eu gostava de escrever, gostava de caminhar sozinha, gostava de passar tardes inteiras lendo livros que me faziam pensar sobre a vida. Durante muitos anos,
Essas atividades foram sendo substituídas por compromissos familiares, tarefas domésticas e uma rotina previsível que parecia ocupar todo o espaço disponível. Relembrar essas partes antigas de mim mesma despertou algo inesperado. Não era nostalgia exatamente, era mais como reconhecer uma pessoa que ainda existia dentro de mim, mas que havia sido silenciada pela prioridade constante de manter tudo funcionando para todos ao meu redor. Essa percepção trouxe lágrimas aos meus olhos em uma noite específica. Enquanto eu estava sentada na varanda, olhando para a rua silenciosa, não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de reconhecimento. Comecei então a perceber outra coisa importante sobre o meu casamento. Durante todos esses anos, eu sempre me concentrei em analisar o comportamento dele, tentando entender se havia amor suficiente ali. Agora eu começava a olhar para mim mesma com a mesma atenção e percebi que, de alguma forma, eu também tinha participado da construção dessa dinâmica. Eu me acomodei em uma versão de mim que parecia facilitar a convivência, mas que pouco a pouco se afastou da minha essência. Foi nesse ponto que uma nova compreensão começou a se formar dentro de mim, uma compreensão ainda mais profunda do que todas as perguntas anteriores. Talvez a maior transformação da minha vida não estivesse apenas em reconhecer que aquele relacionamento nunca foi o amor que eu imaginei. Talvez a verdadeira mudança estivesse em descobrir se eu ainda tinha coragem de reconstruir a minha própria história a partir daquele momento. A pergunta sobre reconstruir minha própria história ficou ecoando dentro de mim por muitos dias. No começo, ela parecia grande demais para ser enfrentada. Eu tinha 47 anos, uma vida inteira construída ao redor daquele casamento. Uma casa cheia de lembranças, rotinas que já pareciam parte da minha identidade. Pensar em mudança parecia quase absurdo. Durante muito tempo, eu acreditei que certas decisões pertencem apenas à juventude, como se depois de muitos anos fosse tarde demais para repensar o caminho. Mas algo dentro de mim começava a questionar essa ideia de forma silenciosa e persistente. Nos dias seguintes, comecei a observar a vida que eu tinha construído com uma atenção nova. Cada objeto na casa parecia carregar um pedaço da história que vivemos. Fotografias antigas, móveis escolhidos juntos, pequenas marcas do tempo nas paredes, tudo aquilo representava anos de convivência, de esforço compartilhado, de momentos que, apesar de tudo, também tiveram seu valor. Eu não conseguia simplesmente olhar para o passado e dizer que tudo foi um erro. A verdade era mais complexa do que isso. Existiram momentos bons, existiu companheirismo em algumas fases difíceis da vida. O que começava a ficar claro para mim era que talvez companheirismo não fosse exatamente a mesma coisa que amor profundo. Em uma tarde tranquila, sentei na sala e fiquei olhando pela janela durante muito tempo. As pessoas passavam pela rua, cada uma seguindo sua própria história. Foi nesse momento que uma percepção muito simples surgiu na minha mente. A vida não estava terminando naquele instante. Eu ainda estava aqui, respirando, sentindo, pensando. Durante anos eu vivi como se a história já estivesse escrita e não houvesse espaço para novas páginas. Aquela percepção me trouxe uma sensação estranha de esperança, misturada com medo. Comecei então a pensar sobre o que realmente significava ter vivido ao lado de alguém que talvez nunca me amou da forma que eu imaginava. Durante muito tempo, essa ideia me trouxe dor. Parecia que todo o meu passado estava sendo invalidado por essa descoberta. Mas, aos poucos, comecei a entender que talvez a história fosse mais sobre o que eu aprendi ao longo desse caminho do que sobre o erro em si.
Cada experiência, cada dúvida, cada tentativa de compreender o relacionamento também moldou a pessoa que eu me tornei. Uma noite, enquanto preparava o jantar, observei meu marido sentado à mesa lendo algo no celular. Aquela cena era tão familiar que parecia representar toda a nossa vida juntos. Ele estava ali, tranquilo, presente fisicamente, mas mergulhado em seu próprio mundo interior. Eu senti uma paz estranha ao perceber isso. Não havia mais aquela ansiedade antiga tentando encontrar sinais de amor em cada gesto dele. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava apenas olhando a realidade como ela realmente era. Talvez quem esteja ouvindo essa história também conheça esse tipo de momento em que a compreensão finalmente chega. Não é um momento explosivo, é silencioso, quase sereno. Se você já passou por uma situação em que percebeu algo importante sobre sua própria vida, depois de muitos anos, escreve nos comentários qual foi a maior lição que esse despertar trouxe para você. Muitas vezes compartilhar essas experiências ajuda outras pessoas a perceber que nunca é tarde para olhar para si mesmas com mais honestidade. Naquela noite, eu entendi algo que mudou completamente minha forma de enxergar tudo. Durante décadas, eu tentei responder à pergunta se ele me amava ou não, mas talvez essa não fosse a pergunta mais importante. A pergunta que realmente importava era outra. Eu estava vivendo uma vida que fazia sentido para mim naquele momento? Essa mudança de perspectiva trouxe uma liberdade inesperada. Em vez de focar apenas no comportamento dele, eu comecei a pensar nas escolhas que eu ainda poderia fazer a partir dali. Os dias que se seguiram foram de reflexão profunda. Eu comecei a me permitir imaginar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Não necessariamente mudanças dramáticas imediatas, mas pequenas reconstruções internas. Voltar a cultivar interesses pessoais, buscar novas experiências, redescobrir partes de mim que ficaram adormecidas por tanto tempo. Percebi que talvez o verdadeiro despertar aos 47 anos não fosse sobre destruir a vida que existia, mas sobre abrir espaço para que uma nova versão de mim pudesse nascer dentro dela. Com o tempo, comecei a sentir uma serenidade que não experimentava havia anos. Não era felicidade intensa, nem entusiasmo juvenil, era algo mais calmo e profundo. A sensação de finalmente estar sendo honesta comigo mesma. Reconhecer que o amor que eu sempre procurei naquele relacionamento talvez nunca tenha existido da forma que eu imaginava foi doloroso, mas também é libertador. Aquela verdade me permitiu parar de esperar algo que nunca veio e começar a olhar para mim com mais compaixão. Hoje, quando olho para trás e penso na madrugada em que tudo começou a mudar, percebo que aquele despertar aos 47 anos não foi o fim da minha história. Foi o início de uma nova forma de viver dentro da minha própria vida. Eu não posso voltar no tempo e reescrever as décadas que passaram, mas posso escolher como caminhar a partir daqui. E talvez a maior descoberta de todas seja essa. Nunca é tarde demais para acordar e finalmente começar a viver de verdade.